Bem, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de Filipenses, o estudo número 25. Estamos no finalzinho já, hein? Eu creio que próxima terça-feira vamos encerrar a carta aos Filipenses. Filipenses é uma carta muito rica, muitos detalhes, e nós temos visto, principalmente no estudo passado, capítulo 4, vimos até o versículo 7, e estamos dentro de um contexto. Hoje nós vamos ver principalmente versículos 8 e 9, mas a gente está num contexto, então eu vou voltar um pouquinho, vou ver o 6 e o 7, Filipenses 4, 6 e 7, porque está tratando mais ou menos o mesmo assunto, prosseguindo o entendimento, né? Então, o 4, 6 e 7 diz assim, o apóstolo Paulo fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então aqui o apóstolo ele está falando algo sobre a ansiedade. E nós tratamos bastante desse assunto no estudo passado. Quem quiser pode voltar e ver, né? Quem não pegou. Mas aqui está falando... Paulo ele está dando uma orientação, né? Não andeis ansiosos. Só que a ansiedade é algo que vem sem você pedir. Mas por que ele fala, então, não andeis ansiosos por coisa alguma? Então, aqui, nesse capítulo 4, Paulo ele dá uma orientação e nos mostra que é possível vencer a ansiedade. E que depende de nós fazermos alguma coisa para que isso aconteça. Então, na verdade, a vida cristã não é algo passivo. Então, quando a gente vai se aprofundando na palavra de Deus, a gente vê que quando nós cremos em Jesus, quando nós recebemos a Jesus, algo aconteceu em nós. Não é simplesmente a salvação de Deus, não é algo para o futuro, mas é algo que aconteceu no presente, e nós já podemos desfrutar de algumas coisas, das bênçãos de Deus em Cristo. Esse Cristo foi dado a nós e nós nos entregamos a Ele. Então, a partir do momento em que nós cremos, recebemos a Jesus, nós já podemos desfrutar de Deus e das coisas de Deus. No entanto, isso não é algo automático. Esse é o grande detalhe. Não é algo automático. Agora eu sou um filho de Deus, eu vou receber tudo. Não. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que no momento que nós nos tornamos filhos de Deus, nós temos o direito às coisas de Deus. Só que as coisas de Deus são coisas espirituais, que são tocadas pelo Espírito, que são absorvidas pelo Espírito. Então, quando Deus criou o homem em Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. No entanto, o homem, com o pecado, perdeu algo de Deus. Mas em Cristo, o homem passou a receber aquilo que ele perdeu, que foi a vida de Deus, a presença de Deus, principalmente. Então aqui, ele está falando, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, esse é o caminho. Porque o caminho humano não é um caminho em direção a Deus. Hoje, a humanidade, as pessoas em geral e até muitos cristãos, não tomam o caminho de levar as ansiedades,
as coisas da mente, as coisas da alma, até Deus. Leva para outras pessoas, geralmente. Tentam resolver os seus problemas em outras pessoas que não podem ajudar. Só tem um que pode resolver um problema de ansiedade, que é o próprio Deus. Jesus falou, né? Lançai sobre mim as vossas ansiedades. E aqui Paulo está falando: em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Veja, a paz de Deus que excede todo entendimento. Então não é uma coisa que você vai entender, ou que qualquer um vai entender, é uma coisa que excede o entendimento. O que quer dizer isso? Não dá para explicar. Por quê? É uma ação espiritual. Então eu expliquei isso aí no estudo passado, usando aquele versículo de Hebreus, da gente se aproximar de Deus, né, crendo que Ele é, e se torna galardoador dos que o buscam, porque isso é fé. Segundo a Bíblia, isso é fé. Fé é você se aproximar de Deus, de quem pode resolver o problema. E aqui está falando isso. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. É montar guarda. Então Ele vai proteger o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Por que há essa ação de Deus? Porque houve a nossa ação em direção a Deus. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus, né, as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, a ansiedade é um problema da alma. E a nossa alma é mente, vontade e emoção. E a parte líder da nossa alma é a mente. Tudo começa na mente. Tudo começa nos pensamentos, que acaba contaminando a emoção, que acaba contaminando a vontade. Um está ligado ao outro. É uma coisa só, são partes da alma, mas elas são interligadas. Então, a pessoa está triste, né? Ela não tem vontade. Ela está animada, ela está alegre, ela tem vontade. Então, um contamina o outro, um influencia o outro. E qual que é o grande problema aqui? O problema que o livro de Filipenses trata é muito questão da mente, dos pensamentos, né? Então, esse é o contexto, e aqui, então, nós vamos prosseguir. Paulo prossegue, né? Versículo 8 e 9. Aí ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então esses dois versículos são tremendos. Só que mais uma vez, e aqui eu acho bastante interessante isso, que fala que o Deus da paz estará conosco se nós tivermos uma atitude proativa. Da mesma forma que lá no versículo 6 e 7 fala: não andeis ansiosos, sejam porém conhecidas diante de Deus. Quer dizer, nós temos que levar diante de Deus. Aqui está falando a mesma coisa. Ele fala, aqui está falando que nós podemos controlar os nossos pensamentos, que nós devemos controlar os nossos pensamentos. Aqui está falando que nós podemos rejeitar pensamentos negativos, pensamentos falsos, pensamentos injustos, pensamentos que não edificam. Aqui fala que nós podemos e devemos pensar em coisas positivas, coisas boas, coisas agradáveis, coisas louváveis. Então aqui 6 vezes fala tudo que é.
né? Tudo que é, ou seja, procure ver essas coisas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, ou seja, que é agradável, que é aceitável, tudo que é de boa fama, né? Soa bem. Então, coisas positivas, simplesmente coisas positivas. Aí Paulo complementa, não basta tudo isso ainda, mas tem que ter duas outras coisas que são complementares a essas 6, que precisa ter, que fala, se alguma virtude há, algo excelente, algo moralmente bom, virtude, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, tem que ter louvor, tem que ser algo digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ou nisso pensai. Então, o que ele está falando? Que eu e você, nós podemos gerenciar nossos pensamentos, nós devemos gerenciar nossos pensamentos. Porque o pensamento gerenciado nos levará a ter uma mente sóbria, uma mente sã. E essa mente sã vai influenciar a nossa emoção. Nós vamos ter uma emoção também sã. E a nossa vontade vai ser uma boa vontade de acordo com a vontade de Deus. E aqui, né, ele complementa, se alguma virtude há e se algum louvor existe. Por quê? Porque não basta, às vezes, pensar no que é verdadeiro. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa ofende você e essa pessoa está errada e você está certo. E você começa a pensar nisso. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. A pessoa te ofendeu, a pessoa... É justo, porque você está certo. Aos seus olhos isso é justo. Pensar nisso. Então é verdadeiro, é justo, mas tem virtude nisso? Isso é algo excelente? Isso é digno de louvor? Não, não é. Isso vai dar problema. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que, nesses casos, nós precisamos perdoar. Então, esses pensamentos são pensamentos negativos, embora seja pensamento verdadeiro. Percebe? Por isso que ele fala, se alguma virtude há e se algum louvor existe. Então, veja que a palavra, ela filtra muita coisa para o nosso bem. Fala, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por quê? Porque o pensamento nessas coisas ruins, coisas que não há louvor, coisas que não há virtude, isso causa ansiedade, causa problemas na nossa alma. Adoece a nossa alma. Então aqui ele está tratando o quê? Da nossa mente. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E a nossa mente. Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 2 e 3. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. É outro tipo de pensamento também. Pensar nas coisas de Deus, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, o nosso pensamento tem que estar em Cristo. E isso é uma libertação, na verdade. É algo que a maioria de nós ainda está aprendendo, está caminhando em direção a isso. Então a gente vê que essa caminhada cristã, aquilo que Deus quer nos dar em Cristo, é muito além do que às vezes até a gente imagina. Não é simplesmente seguir uma religião, frequentar um lugar, mas é uma transformação de vida. Na verdade, a nossa alma, a proposta de Deus de salvação é transformar nossa alma. Então, o nosso espírito que estava morto foi regenerado o dia que nós cremos em Jesus. Ele entrou e nos deu vida e vida eterna. Resolveu o problema do nosso espírito. Nos fez uma conexão espiritual com Deus. Então, hoje nós estamos conectados com Cristo. Antes não havia conexão. Mas no momento que nós cremos, recebemos a Jesus, nós somos conectados com Ele. E ao nos conectar com Ele, é possível receber agora as virtudes de Cristo. Receber o poder de Deus, a atuação,
A paz de Deus que excede todo entendimento. Isso é possível agora, por quê? Porque nós estamos conectados com Deus, mediante o Espírito que entrou no nosso espírito e nos deu vida. Mas a nossa alma precisa agora de uma transformação. E como que essa alma vai ser transformada? Começa pela mente. Lá em Romanos capítulo 12, Paulo fala isso. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando a nossa mente está renovada, ela está renovada em Cristo. E aí a vontade de Deus pode ser feita e nós somos transformados. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o ponto principal é ter a mente renovada, porque ao renovar a mente, já ocorre uma transformação. Porque nós não paramos de pensar simplesmente nas coisas aqui da terra, nas nossas coisas, passamos a estar conectado espiritualmente com Cristo, mas numa forma mais profunda, já pensando como ele pensa. E isso vai gerar o mesmo sentimento. Aí a nossa emoção é contaminada por essa mente renovada. Aí o nosso sentimento é de amar o que Deus ama. Essa conexão vai fazer com que a gente ame pessoas que jamais amaríamos pela nossa capacidade humana. Mas o amor de Deus vai inundar. E a gente passa a amar aquilo que não era digno de amor. Como nós éramos antes de conhecer a Cristo, e Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Quando nós éramos inimigos, quando nós éramos pecadores. Então, a mente renovada vai influenciar a nossa emoção e, por fim, a nossa vontade. Vai nos impulsionar a fazer a vontade de Deus. É o que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 8 também fala bastante disso. É impressionante isso, porque Romanos 7 é aquela figura do homem querendo agradar a Deus e não conseguindo. Porque nele habita o pecado. E ali em Romanos 7 fala da lei, né? Da lei de Deus, que é perfeita, fala da lei da mente, que quer agradar a Deus, mas fala que existe uma lei, que é a lei do pecado e da morte, que está em nós. E o bem que quero fazer, Paulo fala, bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. E ao querer fazer o bem, encontro na minha carne, nos meus membros, outra lei, que é mais poderosa, que não me deixa fazer o que Deus quer, que é a lei do pecado e da morte. Mas aí ele fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí vem, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Aí ele começa a falar de uma ação de Deus mais poderosa que aquela ação da lei do pecado e da morte, que não deixa o homem agradar a Deus. Então, o Romanos 8 é uma virada de página. É o nosso encontro com Cristo. Romanos 7 é um homem sem Cristo querendo agradar a Deus. Mas Romanos 8 é a virada de página. É um homem que tem Cristo, que tem um Cristo no seu interior. E esse Cristo trouxe para ele a lei do Espírito da vida, que o livrou da lei do pecado e da morte. Então hoje existe um poder, que não é o poder humano, é um poder de Deus que entrou no nosso espírito para nos fazer vencer. E aí ele começa a falar, né, que e aí que é o que eu chego aqui também em Filipenses 4, que nós precisamos gerenciar, mas não é gerenciar de acordo com a nossa capacidade. O nosso gerenciamento é ir para Cristo, colocar a mente em Cristo, que é o que Paulo fala em Romanos 8. Ele fala assim, em Romanos 8, 5, fala, porque os que se inclinam para a carne
cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Por quê? Porque Romanos 8 está falando de alguém que tem o Espírito, mas também tem a carne. Mas ele precisa fazer uma opção, se inclinar para o Espírito. Porque agora ele tem o Espírito. Antes não era possível, porque não tinha o Espírito. Agora tem. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se nós estamos em Cristo, nós podemos inclinar para o Espírito. E aí o que ele fala aqui? Porque o pendor da carne dá para a morte. Então veja, quem tem o Espírito pode ainda pender para a carne, mas o resultado é morte. Então a mente pode pender para a carne, o resultado é morte. Mas se pender para o Espírito, é vida e paz. O resultado é vida e paz. E aí ele fala, né? Porque esse pendor, essa palavra pendor, a tradução melhor para ela é mente. Né? É mente. O pendor quer dizer a mente, os pensamentos. Tem até algumas Bíblias, né, que tem outras traduções, por exemplo, essa Bíblia King James aqui, ele fala aqui, né? Por exemplo, porque fala, pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Veja, melhor traduzida da palavra grega, que é fronema, né? Fronema, a palavra grega, que é traduzida em algumas Bíblias como pendor, mas a melhor tradução é a mente, ou os pensamentos, pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade, o modo de pensar do Espírito é vida e paz. Então, quando nós colocamos, aí ele fala, né, na sequência, né, o versículo 7, por isso, o pendor, né, os pensamentos, a mente da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está falando de nós, não está falando de quem não tem a Cristo, porque Romanos 8 é de quem já tem a Cristo, mas ainda pode pender para a carne e vai colher morte. Mas os pensamentos, né, a mente no Espírito é vida e paz. E aqui ele fala, né, quando colocamos a nossa mente no Espírito, nós agradamos a Deus. Mas se não dá para agradar a Deus. Aqui fala até estar sujeito, né? Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O estar sujeito à lei de Deus aqui é estar sujeito à ação de Deus. Percebe? Porque aqui essa lei não é mais a lei do capítulo 7. A lei escrita, não, é a lei do Espírito da vida. O capítulo 8 fala da lei do Espírito da vida. Tanto 8:2 como 8:11, né, logo na sequência, fala, e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida aos vossos corpos mortais por meio do Espírito que em vós habita. Quer dizer, está falando de uma lei, uma lei que opera, poderosa para operar em nós. Então, o que ele fala aqui? Quando ele fala aqui em Romanos 8:8, fala, 8:7, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Está fora da ação de Deus. Mas se a nossa mente está no Espírito, ou seja, quando nós nos voltamos para o Senhor, nós temos libertação. É isso que está falando aqui, né? E 2 Coríntios, olha que Paulo ensina, mesmo que está falando Filipenses, que fala aqui em Romanos 8, quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, ele nos ensina o seguinte, 2 Coríntios 10:3, ele fala assim, porque embora andando na carne, nós estamos vivendo, né, andando na carne, não guerreamos, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus. Então, nós não vamos lançar mão de coisas que nós temos, porque nós não temos nada. Mas as nossas armas são poderosas em Deus,
para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofismas, o que são sofismas? São argumentos e pensamentos da mente. Então, as nossas armas são poderosas em Deus, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então aqui, está falando a mesma coisa. Nós precisamos levar todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. O que ele está falando aqui? Nós podemos gerenciar a nossa alma. Nós podemos gerenciar os nossos pensamentos, levando-os cativos, presos à obediência de Cristo. Lá em Romanos 8 ele fala que o pendor da mente, né, a mente posta no espírito é vida e paz, mas a mente posta na carne dá para a morte. Onde nós vamos botar a nossa mente diante dessa palavra? Percebe? Então não é uma questão, eu fico pensando, eu fico o dia inteiro pensando coisas negativas, por isso que eu estou assim. Não, não é assim. Nós temos como colocar a nossa mente no espírito. Nós temos como colocar os pensamentos, levar esses pensamentos cativos a Cristo, porque a palavra de Deus nos fala isso. Como nós vamos fazer isso? Exercitando o espírito. É o que nós mais precisamos hoje, é aprender a exercitar o espírito. Sabe? É um exercício. É um exercício. Quem gosta de fazer exercício físico? Né? Alguns gostam, alguns não gostam, não é assim? Mas geralmente quem gosta é quem já faz. Quem faz vai pegando gosto. Quem nunca faz não gosta, mas tem que começar. Quando começa, vai tomando gosto, vai vendo que é bom. Exercício do espírito é a mesma coisa. A gente não está acostumado. Mas tem que aprender a exercitar, invocar o nome do Senhor. Então, vem um pensamento, né? Vem um pensamento do passado. O pensamento do passado traz nostalgia. Né? Traz nostalgia. Aquele tempo que era bom. Sempre o tempo do passado era bom. Aquele tempo que era bom. Não sei o que lá. Aí começa a curtir a fossa. Curtir essas coisas. E aí a alma começa a ser afetada. A emoção começa a ser afetada por causa do pensamento. Ou alguém que te fez uma coisa que te magoou. Né? Começa a curtir essas coisas. Isso é verdadeiro, é respeitável, é justo, é puro, é amável, é boa fama, há virtude, né? Isso é algo excelente, é digno de louvor. Passou por esse filtro, em segundos a gente já detecta se esses pensamentos são bons ou não. Nós sabemos. E quando nós detectamos que esse pensamento não é um pensamento, eu estou pensando algo de alguém, eu estou pensando algo indevido, na hora, o Espírito fala para nós. O que nós devemos fazer? Aí é que é a hora do exercício. Senhor Jesus, eu não quero pensar isso aí. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Tu és meu Deus, Tu és meu libertador, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. Começa a falar com Jesus. Você já mandou esse pensamento embora. E se voltou a Cristo, levou o pensamento cativo a Cristo. Invocando o nome do Senhor, você vai levar o pensamento cativo. Senhor Jesus, eu não quero pensar. Me livra desse pensamento. Ó Senhor Jesus. Aí você começa a pensar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você começa a orar e ler a palavra. Aí você fala assim, Senhor, veja esse pensamento não é um bom pensamento. Ó Senhor Jesus, eu quero levar esse pensamento diante de Ti. Senhor, toma esse pensamento da minha mente. Você está levando em oração esse pensamento. O que acontece? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
É a ação de Deus. Juntou a fome com a vontade de comer. Juntou o que Deus quer com o que você está sendo obediente a Ele. A ação. Imediatamente ao socorro de Cristo nessa situação. Não tem erro. É 100% de chance de dar certo. Por quê? Porque é o que Jesus falou. Isso é baseado em promessa de Jesus. Mas nós temos que fazer a nossa... Por isso que eu falo, o grande problema nosso é que nós somos desobedientes à palavra. Vem o pensamento inadequado, a gente começa... Né? Antigamente eu ouvia bastante isso daí, logo quando eu me converti, quando eu estava na igreja batista, a gente sempre ouvia esse exemplo, né? Você não pode impedir que as aves sobrevoem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que elas façam um ninho na sua cabeça, né? Isso você pode impedir. Sobre os pensamentos, né? Às vezes o pensamento vem, você não tem como impedir isso aí, mas ele ficar na sua cabeça você pode impedir. Como? Levando ele a Cristo, exercitando o Espírito, invocando o Senhor, orando. Começa a cantar um louvor, quer dizer, você vai mudar o pensamento. Aí demora um pouquinho, ele volta. Isso é exercício. Ele vai voltar. E você vai novamente repreendê-lo, levando o cativo a Cristo. Senhor Jesus, eu não quero pensar nisso. Senhor Jesus, se for possível, você vai ficar muitas vezes durante o dia invocando o nome do Senhor, mas você vai estar na presença de Deus e a gente vai levar esse pensamento cativo a Cristo e não vai deixar que isso atrapalhe a nossa alma, contamine a nossa emoção, contamine a nossa vontade. E isso vai nos levar mais perto do Senhor. Isso é dependência do Senhor, que é o que Ele quer. Ele quer nos galardoar. Ele quer nos presentear. Mas nós temos que nos aproximar dEle para receber dEle. Isso é fé. Isso é fé. Então, isso é uma fé ativa. Esse é um viver, é o viver da igreja, é um viver seguindo a Jesus. Dia a dia, nesses momentos. Então, é o que fala aqui, né? Anulando nós os sofismas. Nós anulamos o sofisma. Como? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, tudo começa na mente. Né? A morte e a vida começam na mente. E nós determinamos para que lado que nós vamos. O coração humano, né? O coração humano, a Bíblia fala muito do nosso coração. O coração humano é formado pelo quê? Pela nossa consciência, que é uma parte do espírito, e pela alma, mente, vontade e emoção. E a mente é a parte líder da alma, então o nosso coração, ele depende muito dos nossos pensamentos, da nossa mente, como nós lidamos com isso. Por isso que nós precisamos exercitar o espírito para ter um coração voltado para o Senhor, um coração puro, um coração limpo, para que Deus possa contar conosco, né? Então, esse é o grande milagre de Deus na nossa vida. Essa transformação que Ele quer fazer, de fazer com que nós andemos com Ele, dependamos dEle, para receber dEle aquilo que Ele quer nos dar. Jesus quer nos dar muitas coisas, nos transformar, e nós vamos receber se nós seguirmos a Jesus, se nós buscarmos a Ele. Essa é a grande manifestação do poder de Deus em nós. É a nossa transformação mesmo, é nos fazer sadios, ter uma mente sadia, uma emoção sadia e uma vontade sadia. E como que é possível isso? Seguindo a Jesus, se aproximando de Deus, conforme fala aqui, né? E aqui os versículos que nós lemos hoje, é interessante ver isso aqui. Temos uma escolha a cada dia. Nossa mente precisa ser alimentada pela palavra de Deus.
Jesus disse em João 6,57, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então essa palavra de Deus na nossa mente, todo dia, palavra de Deus, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Isso vai fazer com que a nossa mente sempre esteja pensando nas coisas de Deus. E Paulo dá mais um passo aqui no versículo 9. Interessante isso, porque ele falou muito de pensamento, né? Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há virtude, se há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas ele dá um passo a mais. Não é só ficar pensando também, não. Ele fala aqui, ó. O que aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então nós precisamos dar um passo a mais, que é praticar também as coisas. Não é só ficar na esfera do pensamento. Nós temos que praticar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós recebemos, ouvimos e vimos, isso praticai. Então, quando nós praticamos as coisas que nós ouvimos, é isso que nós falamos, é a prática. Então, uma coisa é a teoria. O Deus, né, que nós vemos lá no versículo 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará. Sabemos isso, mas quando nós praticamos isso, levando nossos pensamentos, invocando o nome do Senhor, realmente praticando isso, não ficar só na esfera do conhecimento dessas coisas, mas praticando. Aí a prática vai também fazer com que Deus tenha a ação de Deus, a ação espiritual, que é o quê? Agora não é mais, e a paz de Deus guardará o vosso coração. O Deus da paz será convosco. Certo? Por quê? Porque nós nos aproximamos de Deus, nós nos voltamos a Ele. O Deus da paz será conosco. Ele vai nos dar paz. Ele vai nos curar. Ele vai resolver o nosso problema, porque Ele vai estar conosco. Por quê? Porque nós nos aproximamos dEle. E quando nós nos aproximamos dEle, Ele está conosco. O que Jesus fala lá em João 15? Aquele que permanece em mim, eu também permaneço nele. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Não é isso? É isso que o Senhor fala ali em João capítulo 15. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, fizermos isso, praticarmos, o Deus da paz estará conosco. Aí a paz de Deus atua. Por quê? Por que a paz de Deus atua? Porque o Deus da paz está conosco. Quando o Deus da paz está conosco, a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos guarda. Porque é próprio Deus nos guardando. Né? Louvado seja Deus, né? Que maravilhoso que é isso. Então, praticamente, Filipenses, né? Ele está já encerrando a carta, né? Ele começa falando aqui, finalmente, irmãos, está dando um encerramento aqui. Então, na próxima terça-feira nós vamos prosseguir algumas coisas práticas que ele fala, né? Do cuidado, né, dos irmãos para com ele, principalmente, e saudações finais ali. Vamos encerrar o estudo de Filipenses na próxima terça, se Deus permitir, né? Louvado seja Deus.